Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Em meu vídeo com o título Jesus cura um cego de nascença, vídeo publicado anteontem, dia 19 de fevereiro, recebi mais uma vez o comentário do Edson Martins. O Edson Martins acompanha meus vídeos aí, meu canal, há 8 anos, desde o primeiro vídeo. Ele mora em Rio Grande da Serra, um município do estado de São Paulo, perto de Santos. Pois bem, naquele vídeo de anteontem, o Edson Martins escreveu assim, entre aspas: qual foi o júbilo que Jesus ganhou com seu sofrimento? A pergunta do Edson Martins é: qual foi o júbilo que Jesus ganhou com seu sofrimento ao ser crucificado na lenda bíblica, lá no Novo Testamento? Qual foi o júbilo? Qual foi a alegria? Qual foi o contentamento de Jesus com seu sacrifício? Qual foi o mérito de Jesus com seu sacrifício, hein? Você já pensou nisso? Você que é cristão aí, por exemplo? Qual foi o mérito de Jesus ao ser crucificado na lenda bíblica pelo pai dele, o Deus hebreu? Qual foi o mérito de Jesus? O que a humanidade ganhou com isso? O que a Palestina, na época de Jesus, no século I, ganhou com isso? Jesus sendo crucificado. Essa loucura do cristianismo. Mais uma. Por quê? Você aí, cristão, já pensou nisso? Qual foi o crédito de Jesus aí ao ser sacrificado pelo Deus hebreu? Hã? Já pensou nisso? Já? Então, se não pensou, vamos analisar isso aqui rapidamente, certinho? Muito bem, o Edson pergunta assim, repito: qual foi o júbilo que Jesus ganhou com seu sofrimento ao ser crucificado? E o próprio Edson Martins, inteligentíssimo, responde, ele mesmo responde. Ele faz a pergunta e responde. Veja a resposta de Edson Martins. Ele diz: nenhum. Jesus não teve nenhum júbilo, nenhuma alegria, nenhum contentamento, nenhum mérito ao ser sacrificado, ao ser sangrado pelo Deus hebreu. Não teve mérito algum. E continua o Edson Martins: com esse sacrifício, Jesus apenas encheu a terra de idiotas. Fecha aspas aí. Os idiotas a que ele se refere aqui, o Edson Martins, são aquelas pessoas que dão crédito a um sacrifício humano, que é uma aberração. São aquelas pessoas que dão crédito a um sacrifício humano. São aquelas pessoas idiotas que não conseguem raciocinar e ver a irracionalidade, o absurdo, a monstruosidade em se matar um ser humano para que uma entidade, entre aspas, espiritual, não venha a se voltar contra o povo de uma coletividade. O sacrifício humano, sempre digo aqui em meus vídeos, o sacrifício humano é mais uma aberração do cristianismo. E muitas religiões, a quase totalidade das religiões no passado, trabalhavam também com o sacrifício de animais irracionais e também seres humanos. Então, sacrificar um ser humano, matar um ser humano, e aí no caso um ser humano inocente, sob a ótica dos cristãos, Jesus era um inocente. Então, matar um ser humano, principalmente um ser humano inocente, para que a entidade espiritual, entre aspas, não se volte contra o povo, para que ela perdoe os pecados do povo, matando o inocente, isso
é uma aberração. Quem apoia isso aí, quem dá crédito, quem dá valor a um sacrifício humano, é, como diz o Edson Martins, um verdadeiro idiota. Uma pessoa que perde sua racionalidade. Uma pessoa que perde sua noção de consciência. Entendeu? Muito bem. O teólogo Rubem Alves, já falecido, brasileiro, formou-se em teologia no Brasil. E ele era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois ele foi fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. E ali ele retornou ao Brasil, ainda continuou como pastor durante um tempo e depois abandonou a crença cristã. Deixou de ser cristão. E o Rubem Alves sempre dizia em seus livros e palestras que a doutrina cristã, ela foi edificada num edifício de absurdos. E o que ele dizia, o Rubem Alves, é a pura verdade. E aí está o exemplo. O cristianismo é mais uma religião sanguinária, que adora sangue. Daí o sacrifício de um ser inocente, na lenda bíblica, na lenda do Novo Testamento, que é texto cristão, Novo Testamento. Então ali, a entidade espiritual, o Deus hebreu, entre aspas, sacrificou o próprio filho, que era inocente, e sacrificou esse filho para que esse mesmo Deus perdoasse os pecados da coletividade, daquele povo ali no século I, na Palestina. Então você vê facilmente que o mundo antigo era muito ignorante, apegado a deuses e a sacrifícios, envolvendo animais irracionais e seres humanos. Entendeu? Então vamos lá. O Edson Martins aí, num comentário mais uma vez, brilhante, sensacional, ele diz aí que Jesus não teve júbilo algum, não teve alegria alguma, contentamento algum com seu sacrifício exigido na lenda bíblica pelo próprio Deus hebreu. Então a pergunta é, qual foi o júbilo de Jesus ao ser sacrificado? Qual foi o júbilo, o mérito de Jesus? Nenhum. Nenhum. Nenhum, como diz o Edson Martins. Imagine aqui, pergunte a si mesmo, por que o Deus hebreu exigiu que Jesus morresse? Jesus poderia ter vivido muito mais tempo por aí. Naquele tempo, a faixa etária, né, a pessoa vivia ali até 70 anos de idade, 60 anos, 70, era a faixa etária aí, em razão das péssimas condições em que as pessoas viviam ali, no mundo violento, sanguinário, né? Então, Jesus não poderia ter morrido com 33 anos por aí. Jesus poderia ter vivido mais. Por que o Deus hebreu sacrificou Jesus, hein? Por quê? Aí os cristãos dizem, para perdoar os pecados daquela coletividade. Sim, e se o Deus hebreu não tivesse matado a Jesus, levado Jesus ao sacrifício, o Deus hebreu, e o que teria acontecido? O Deus hebreu iria exterminar aqueles judeus, aqueles cristãos lá da Palestina e os gentios que não acreditavam nisso? Será que o Deus hebreu iria destruir esse povo se não tivesse sacrificado a Jesus? Claro que não. O povo teria continuado existindo. Então o sacrifício de Jesus, como diz o Edson Martins, não serviu para nada. Então por que, você vai entender agora, por que então os cristãos colocaram aí em sua doutrina fantasiosa, porque eles inventaram isso, hein? Sacrificar Jesus, um homem inocente, para que o Deus hebreu perdoasse os pecados dos outros. Essa ignorância era a ignorância do mundo antigo. Então os cristãos pegaram também essa ignorância, pegaram esse barco furado. Então por que está no Novo Testamento que Jesus foi crucificado, hein? Por quê? Por uma razão bem simples.
Quem escreveu os textos do Novo Testamento foram pessoas cristãs do Novo Testamento. Do Velho, que não é velho para os judeus, não. Texto cristão na Bíblia cristã, só o Novo Testamento. Então, os cristãos que escreveram os textos que estão no Novo Testamento, eles eram a favor do cristianismo. E eles viviam também numa época muito atrasada, cheia de deuses e de sacrifícios, envolvendo animais irracionais e seres humanos. Então, esses cristãos inventaram isso, que Jesus foi crucificado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo. Então, sacrificou-se um ser humano aí, o cristianismo. Pior ainda, um ser humano. Então, eles inventaram isso porque era o mundo deles. Era o mundo deles. Eles viviam num mundo repleto de sacrifícios. Então, ao fazerem sua doutrina, os cristãos trouxeram esse sacrifício também para a sua doutrina. É fácil explicar isso. Quando os cristãos não existiam na face da terra, já existiam os textos hebraicos. Os textos hebraicos são aqueles que hoje estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. A Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, contém os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Mas na Bíblia hebraica não existe o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é texto cristão. Então os judeus têm a Bíblia deles, a Bíblia hebraica, e os cristãos têm a deles, a Bíblia cristã, que é formada pelo Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e pelo Novo Testamento. Então, quando os textos que estão no Velho Testamento hoje, da Bíblia cristã, quando esses textos foram escritos, não havia um cristão sequer na face da terra. E os sacrifícios estão aqui, em todo o texto hebraico, lá no Velho Testamento. Então, havia ali sacrifícios envolvendo animais irracionais e também seres humanos. Os hebreus sacrificavam animais irracionais e também seres humanos. Você vê isso facilmente lendo a Bíblia. Pegue ali o livro de Levítico e Levítico e Deuteronômio, e você vai ver facilmente ali vários sacrifícios, porque aquele povo era muito ignorante. Então, o povo hebreu, que criou o Deus hebreu, que é adorado hoje pelos cristãos, o povo hebreu, eles, na cabeça deles, eles faziam sacrifícios para que o Deus hebreu não ficasse com raiva, não se vingasse do povo. Então, quando o povo hebreu estava passando por algumas dificuldades, eles, em sua ignorância, pensavam que era o Deus hebreu que estava irado com eles. E aí eles sacrificavam animais irracionais e também seres humanos para que a entidade espiritual perdoasse os pecados. Era a ignorância do homem hebreu. Matar um animal irracional para ofertá-lo ao Deus hebreu, para que esse Deus hebreu não punisse o povo ou deixasse de castigar o povo. Por exemplo, durante uma plantação, um hebreu plantava ali, fazia uma plantação, não chovia, a plantação morria. Aí eles pensavam, os hebreus pensavam que o Deus hebreu não estava mandando chuva por causa do pecado daquela coletividade. E aí eles sacrificavam animais irracionais e ofertavam esse sacrifício ao Deus hebreu, para que o Deus se acalmasse e mandasse chuva. Era essa a ignorância do homem antigo, com a crença em deuses e aí a prática de sacrifícios aí, envolvendo animais irracionais e seres humanos. Repito, esses sacrifícios já estavam nos textos hebraicos. Quando os cristãos surgiram, depois de milhares e milhares de anos, quando os cristãos surgiram,
Os cristãos, lá no Novo Testamento, na sociedade judaica, os judeus, esses textos que estão hoje no Velho Testamento, eram os textos de leitura deles, do Jesus que está nas lendas do Novo Testamento. Jesus olhava, observava os textos que estão hoje no Velho Testamento. E eram textos espalhados e não reunidos em um livro. Então, esses textos serviram de base para os cristãos montarem sua doutrina, o cristianismo. Então, como Jesus e seus seguidores e seus apreciadores, como Jesus conhecia já os sacrifícios envolvendo animais irracionais e seres humanos que estão no Velho Testamento, como isso era do conhecimento dos cristãos, então eles acharam bonito o sacrifício e trouxeram para a doutrina deles. E aí está, o cristianismo é mais uma doutrina, é mais uma religião fundada, mergulhada em sangue, e pior, em sangue humano. Porque os hebreus faziam mais sacrifícios com animais irracionais. Mas você vê casos aí em que hebreus faziam também sacrifícios envolvendo seres humanos. Mas ali, a quase totalidade em cima de animais irracionais. Eles matavam os animais irracionais, tiravam o sangue desse animal, todo, colocava em tigelas, espalhava a metade do sangue sobre o altar, caindo no chão, aquela podridão horrível, e jogava ainda o resto do sangue sobre as pessoas que estavam ali. Era uma sujeira total e um absurdo esse tal de sacrifício, seja com animais irracionais, seja com seres humanos, entendeu? Então, quando os cristãos surgiram na terra, eles liam esses textos aí em que havia esses sacrifícios, essas monstruosidades. E os cristãos acharam bonito isso aí, o sacrifício. Matar um ser humano, matar animais irracionais ou um ser humano, para que o Deus hebreu não ficasse irado, perdoasse os pecados da coletividade. Então o cristianismo é fundado nessa loucura. E pior ainda, o sacrifício humano. O sacrifício humano. É por isso que o Edson diz que não houve proveito algum do sacrifício humano aí em cima de Jesus. Nenhum. Apenas aumentou a idiotice no mundo. E ele tem toda a razão. Então vamos lá, para que você entenda isso aqui na Bíblia. Veja aqui, vamos pegar logo o texto cristão. Veja que absurdo sobre o sacrifício humano. Matar um inocente, sob a ótica dos cristãos, Jesus era um inocente. E foi morto pelo Deus hebreu, para que esse Deus hebreu perdoasse os pecados daquele povo da Palestina. Veja a ignorância. Então vamos lá. Começando aqui, vamos em Hebreus. No livro de Hebreus, Hebreus é o título, lá no Novo Testamento. Aqui é texto cristão. No livro de Hebreus, capítulo 9, vou ler aqui apenas os versículos 22 e 28. Hebreus, capítulo 9, versículos 22 e 28. Depois do vídeo, abra sua Bíblia. Leia aí, Hebreus. Então vamos lá. Diz assim, veja aí, isso aqui é texto cristão. Diz assim no versículo 22, em relação aqui ao sacrifício de Jesus. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, veja a ignorância dos cristãos, que foram pegar essa ignorância no texto hebraico, sacrifícios. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei da época deles, quase todas as coisas se purificam com sangue. Viu aí? Como o cristianismo é mais uma religião sanguinolenta, sanguinária, se satisfaz com sangue inocente, o sangue de Jesus, para que o Deus hebreu, na loucura cristã, perdoasse os pecados da coletividade. Então vamos lá. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue.
E sem derramamento de sangue não há remissão. Viu aí o texto aqui cristão? Dizendo que sem o derramamento de sangue, e aqui um sangue de um ser humano. Veja aqui a monstruosidade do cristianismo. O cristão aqui está dizendo que sem sangue não há remissão. Isto é, sem sangue não há perdão para os pecados. Que o Deus hebreu exigia era louco pelo derramamento de sangue. O Deus hebreu adorava ver o sangue jorrando dos animais irracionais, e aqui no caso, pior ainda, o Deus hebreu adorando ver o sangue jorrando do próprio Jesus, que foi um pobre homem aí sacrificado por causa dessa visão errônea dos cristãos. Então ele diz aqui que sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que na lenda aqui dos cristãos, eles aí sacrificaram a Jesus. Alguém tinha que morrer para que o Deus hebreu perdoasse os pecados do povo. É a transferência de responsabilidade aqui um absurdo. Não se mata uma pessoa inocente para que a punição não recaia sobre os pecadores. Isso aqui é um absurdo que está no cristianismo e é a base do cristianismo, essa ignorância. Matar um ser humano inocente para que a entidade espiritual, entre aspas, não castigue o povo aí por seus pecados. Matar o inocente para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da coletividade. Então você vê aqui. Vamos agora para o outro versículo, né? O 28. Diz assim, veja aí, ó. Texto cristão. E assim como aos homens... Não, é o 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Diz assim: assim também Cristo, Jesus, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, viu aí? Aparecerá segunda vez sem pecado aos que os aguardam para a salvação. Diz aqui que o próprio Jesus aqui foi sacrificado para tirar os pecados de muitos. Veja aí, matando o inocente Jesus para que a entidade espiritual perdoasse os pecados do povo. E diz aqui, é mais engraçado ainda, que Jesus voltará pela segunda vez, sem pecado. Aqui está dizendo, quem escreveu isso aqui está dizendo que Jesus voltará pela segunda vez sem pecado. Então ele está aqui, sem querer, dizendo que Jesus veio pela primeira vez com pecado, porque ele aparecerá aqui pela segunda vez sem pecado. Veja a ignorância. Muito bem, então você vê aqui facilmente que isso aqui é texto cristão. Então para os cristãos, eles acharam bonito aquele negócio de sacrifício lá no texto hebraico, matando ali seres inocentes, matando animais irracionais e também seres humanos. Os cristãos adoraram o sacrifício, que está lá em Levítico, Deuteronômio, etc. Então os cristãos trouxeram esse sacrifício e colocaram em sua doutrina. E aí vem o absurdo. O Jesus, um ser inocente, segundo a visão dos cristãos, sendo sacrificado pelo próprio Deus, para que esse Deus perdoe os pecados da coletividade, punindo-se um inocente, totalmente inocente, para que os pecadores não sejam punidos. Uma visão completamente errônea de justiça, porque no mundo de hoje evoluído, ninguém pune uma pessoa inocente. Só se houver um erro judiciário, mas juiz algum pune uma pessoa inocente. No tempo de hoje, ninguém aceita isso. Se um pai mata alguém, só o pai vai preso, o filho não. Se um filho mata alguém, só o filho vai preso, o pai não. Então não existe isso no mundo de hoje, você prender um pai reto, um pai justo, um pai inocente, para que o Estado perdoe o crime praticado pelo filho dele. Isso é um absurdo.
Esse absurdo é o que está aqui na Bíblia. É por isso que Rubem Alves dizia que o cristianismo é uma doutrina edificada sobre um edifício de absurdos. E o sacrifício de Jesus é um absurdo, uma monstruosidade. Como bem o disse aqui o Edson Martins. E para terminar o vídeo, vou aqui mostrar mais uma coisa engraçada. No texto hebraico, nos textos hebraicos, alguns escritores, porque havia contradições, as contradições existem em toda a Bíblia. Então, nos textos hebraicos, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, aqui há muitas contradições. Havia escritores bíblicos que eram a favor dessa injustiça aí, o justo pagando pelos pecadores, que é o cristianismo, o justo Jesus pagando pelos pecadores. Então aqui na Bíblia havia escritores que eram a favor dessa ideia. Só que havia também escritores, aqui no tempo da Bíblia, que eram contra essa ideia, matar um justo para que o Deus não punisse os pecadores. Então, há na Bíblia isso aí, daí as contradições. Então, eu vou ler aqui uma em que o escritor bíblico condena, muito antes de aparecer o cristianismo, muito antes do surgimento de Jesus, o escritor bíblico já condenava esse negócio aí de matar justo Jesus para que o Deus perdoasse os pecados da coletividade. Esse escritor bíblico aqui era contra. E vou ler aqui o versículo. Então vamos lá. Em Deuteronômio no Velho Testamento, capítulo 24, versículo 16. Vou ler. Diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos. Viu aí? Nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Viu aí? Esse escritor bíblico que está em Deuteronômio é contra a doutrina do cristianismo. Porque a doutrina do cristianismo é fundada em cima de um sacrifício humano. E esse escritor bíblico aí, de Deuteronômio, que não foi Moisés, esse aí é contra matar um inocente, um justo, para que o Deus hebreu perdoe o pecado aí da coletividade, do povo. Ele é contra. Ele diz aqui, cada qual será morto pelo seu pecado. Viu aí? Cada qual será morto pelo seu pecado. Então Jesus não poderia ter sido morto, porque na visão dos cristãos, Jesus não tinha pecado. Então pegou-se aí a doutrina cristã, fundou-se num sacrifício humano, irracional, monstruoso, hediondo. Matou ali um inocente, um justo, chamado Jesus, para que a entidade espiritual, Deus hebreu, criado pelos hebreus, não castigasse o povo. Então você vê facilmente que essa passagem bíblica, esse escritor bíblico, era contra matar um inocente para que o Deus hebreu perdoasse os pecados dos pecadores. Entendeu? É simples assim. Portanto, aí, o Edson Martins, mais uma vez, esse cara é inteligente. Esse aí tem um cérebro privilegiado. Em um comentário pequeno, ele aqui juntou uma questão, trouxe uma questão muito importante. Então, o cristianismo, a doutrina do cristianismo, ela é construída sobre um edifício de absurdos. E um dos absurdos mais repugnantes é o sacrifício de Jesus. Muito obrigado.